Pessoal, nós continuamos o nosso estudo sobre alimentos. Nós já vimos a natureza jurídica, uma noção básica do que são alimentos, a classificação, as suas características, e agora nós vamos verificar aqui, enfrentar algumas questões para a gente organizar o nosso caderno melhor. Então, olha só, quem é obrigado a pagar alimentos? Você deve colocar lá, está no artigo 694. É obrigado a pagar os ascendentes, descendentes e os companheiros. Então, isso deve ficar bem claro, está lá no 694. Então, eles são obrigados a custear os alimentos. Quando são devidos os alimentos? Os alimentos são devidos, olha só, num patamar relacionado de quê? Olha só, da possibilidade de quem vai pagar, da possibilidade econômica, a necessidade de quem pretende, que não tem bens suficientes, e também algo relacionado à proporcionalidade de quem paga e de quem recebe. Então, olha só, esses aqui são os três critérios que nós temos de alimentos: proporcionalidade, necessidade e possibilidade. Aqui nós já fizemos a inclusão do raciocínio feito pelo professor Flávio Tartus. Então, vamos organizar algumas coisas. O que é a possibilidade? A possibilidade deve estar envolvida, por exemplo, no patamar de riqueza, na possibilidade financeira de quem tem que pagar os alimentos. Agora, cuidado. Por quê? Porque muitas vezes a gente observa que a pessoa está desempregada. Aí fala, está desempregado e não tem como pagar alimentos. Está errado. Porque a jurisprudência é tranquila. Dizer o seguinte: o simples fato do desemprego não afasta o dever de alimentar. Gente, a realidade brasileira ela caminha muito pela informalidade. Mais da metade das pessoas hoje no Brasil desenvolve atividades informais, inclusive os empregados como segunda renda. Então, olha só, o boom de Ubers aí que nós podemos perceber. Olha só, então a informalidade ela é tão grande, nós estamos gravando essa aula aqui dia 8 de junho, né? E aí o que acontece? Nós estamos aqui terminando, aqui, né, enfrentando uma pandemia da Covid. E o que acontece? O Brasil aí fez um estudo, né, para verificar que as pessoas que iam receber alimentos daquele benefício assistente social, e aí se verificou que 40 milhões de pessoas no Brasil, olha só, trabalhariam em informalidade que não estavam podendo trabalhar. Então, não é das pessoas informais, não. Informalidade que não está podendo ali desenvolver o seu trabalho. Tem muito mais gente na informalidade, mas ainda pode trabalhar, e tem muita gente na informalidade que não está no patamar, nos requisitos da necessidade. Então, cuidado quanto a isso. Outra coisa, a necessidade do menor de 18 anos ela é presumida. Agora, preste atenção, porque quando eu falo que a necessidade é presumida, eu não estou dizendo assim, não te preocupa não que não precisa provar. Precisa. Porque você pode não provar a necessidade, porque isso é presumido, mas precisa provar o nível da necessidade. Entendeu? Então, fica ligado nisso. Então, necessidade e possibilidade. E o que é proporcionalidade? É o seguinte: pai e mãe não vão dar metade, metade. Não. Eles vão dar na medida de que cada um ali está tendo a sua possibilidade de custear. Eu lembro para você o que consta no enunciado 573, lá do Conselho da Justiça Federal. Na apuração da possibilidade, serão verificados, olha só, serão examinados também a possibilidade, os sinais exteriores de riqueza, os sinais exteriores de riqueza. Então, olha só, você deve lembrar, nós já conversamos lá, que se ele não puder pagar os alimentos, serão chamados ascendentes, mas eu preciso te lembrar de uma súmula, é a súmula 596 do STJ. Convido você a dar um pause e dar uma olhadinha na súmula 596 do STJ. Eu até coloco ela aqui no quadro. E ela diz o seguinte, que a obrigação de alimentar dos avós, que é natureza complementar e subsidiária, pode ser total ou parcial para ajudar ali, para compreender, para alcançar a necessidade dos pais. Então, não esquece dessa súmula não. Os avós podem pagar alimentos? Devem, mas essa natureza complementar e subsidiária. Quer dizer, às vezes o pai não pagou, aí o avô vai ter que custear. Ou, outro caso que nós temos é o seguinte, é que o que aconteceu foi que o pai não deu, né? A mãe não conseguiu custear de uma maneira tão completa. Aí nós vamos trabalhar de outra maneira. Vamos enfrentar agora só para complementar. Só para complementar. Uma pergunta que surge, que eu não sei se você já ouviu falar, mas será que esse credor de alimentos, essa mocinha, esse rapazinho, ele casar ou entrar em união estável? Geralmente isso acontece com as meninas, né? A menina entrou em união estável, casou. Ela perdeu os alimentos?
Olha só, então é essa a pergunta que eu quero fazer para você. Será que o casamento, a união estável ou o concubinato do credor faz cessar esse dever de prestar alimentos? Meus amigos, é o seguinte, tá? Se você for olhar para o artigo 1708, ele diz realmente, prova objetiva é isso. Com o casamento, a união estável ou concubinato passa, né, ali cessa o dever de prestar alimentos. Mas cuidado, que nós temos também aqui um enunciado que a doutrina flexibiliza isso. Ela vai dizer que, olha, que se ficar provado naquela situação, né? Se ficar provado naquela situação que, na verdade, o que nós tínhamos era uma situação em que o filho ali ele recebeu, né, aquela possibilidade diferenciada, nós vamos estar possivelmente enfrentando que ela continuará a receber alimentos ainda que tenha tido a união estável, ainda que tenha casado. Por quê? Porque ela está demonstrando que ela não recebe, ela não é sustentada, né? Olha só, ela não recebe assistência material pelo companheiro, né? Supera essas expressões concubinato, concubinudo, concubino, né? Eu sei que tem um peso ali pejorativo, mas na verdade está falando do companheiro, da união estável, do casamento. Não, então é possível continuar com alimentos ainda que tenha casado? Sim, desde que prove que não recebe assistência proporcional em relação ao companheiro. Como é que é a regra da reciprocidade, hein, gente? Como é que é entre pais e filhos e ascendentes? Como é que é? Primeiro você procura quem? Os ascendentes. Aí não teve ascendente, você vai para quem? Para o descendente. Não teve ascendente, não teve descendente, vai até o irmão. Isso é o que a lei fala. A lei fala ascendente, descendente e irmãos. Só que aqui é o seguinte, a doutrina ela faz uma seguinte reflexão. Lá no direito sucessório, o tio e o sobrinho podem herdar. Primeiro o sobrinho, depois o tio. O primo pode herdar. Então, o que a doutrina faz a reflexão? Poxa, se pode herança para eles, por que para eles não poderiam ser também cobrados alimentos? Então, guarda isso. Para a lei, você pode cobrar até do irmão. Mas não esquece desse raciocínio feito pela doutrina. Não pode se esquecer quanto a isso. Nós já conversamos no primeiro bloco sobre a possibilidade de revisar. Né? Então, olha só, a cláusula repux sextantibus, haverá revisão, está lá no 1699, no 1699. E aí eu quero lembrar para vocês que a pergunta que surge essa, todo mundo faz, né? Olha só, é até quando os alimentos devem ser pagos? E aí eu lembro para vocês, os alimentos até 18 anos familiar. É aquilo que o professor Rodrigo da Cunha Pereira chama de dever de sustento. A partir dos 18 anos, aqui é o parentesco, aqui é a solidariedade, é a obrigação alimentar. Então o fundamento muda. Mas se chega aos 18 anos, cancela automático? Não. Olha o que diz a súmula. O cancelamento da pensão do filho que atinge a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Por quê, minha gente? Porque você vai mostrar naquela situação ali, você vai demonstrar o seguinte, completou 18 anos e não tem mais a necessidade. Porque até que se pudesse falar pudesse falar ali que completou 18 anos, poderíamos falar ainda da possibilidade de alimentos para a questão de solidariedade, né? Não pelo dever de sustento, não pelo poder familiar, não pela função da solidariedade que alcança a família, até no alimento entre os cônjuges, etc. Tudo bem até aqui? Legal. Um último questionamento, antes de nós irmos para um outro instituto ali coladinho com alimentos, é sobre a possibilidade, né, os reflexos da indignidade nos alimentos. Diz, né, a lei, o Código Civil, ele fala que lá no 1708, parágrafo único, que também vai cessar em relação ao credor o direito de alimentos se ele for, né, considerado indigno. Esse indigno é um procedimento próprio de alguns atos praticados que estão lá no artigo 1814 do Código Civil. Então, se você for lá, você vai ver os casos de exclusão ali da sucessão. Se fizer aquilo, também seria excluído de alimentos. A doutrina aqui ela faz uma mitigação. Ela diz que
pode ser que o caso de indignidade leve à cessação, mas também você pode verificar que nesse caso de indignidade, se não foi tão grave, trabalhar apenas com uma redução dos alimentos. A doutrina também flexibiliza isso. Eu sugiro para você anotar dois enunciados. É o 264, enunciado 264 da Jornada de Direito Civil e o enunciado 345. Até eu tenho aqui, eu vou colocar na tela, você dá um pause, dá uma lidinha, né? Dá uma lidinha. Mas aí um print, porque é importante você compreender isso. A indignidade nem sempre vai levar à cessação. Procedimentos, casos de indignidade são do 1814, mas pode ser que leve apenas à redução. A redução. Tudo bem, minha gente? Vamos falar um pouquinho agora, tá? Pula aí 2 linhas no caderno e vamos falar um pouco de alimentos gravídicos. Vamos falar um pouquinho agora de alimentos gravídicos. Vamos lá. Olha só, minha gente, essa lei aí, a Lei 11.804 de 2008, ela vem para estabelecer uma situação que nós tínhamos muito na sociedade, que é a mãe está grávida e durante toda a gravidez, necessidade de assistência médica, psicológica, alimentação, tudo, o pai ficava ali, né, só esperando, né? E aí o que acontece? E aí se esperava nascer, empurrava, todas essas questões. Essa lei ela vem para dar dignidade para o nascituro. Há quem diga que ela contempla, né, a teoria concepcionista, dando direito ali para o nascituro. Outros dizem não. Na verdade, continua natalista, mas apenas protege alguns direitos do nascituro. Eu não vou entrar nessa polêmica com você, só peço que você revisite seus estudos de parte geral para o início da personalidade jurídica e verifica lá qual foi a sua compreensão. Certo é que essa lei ela diz que a mãe, a mulher grávida, a mulher gestante, ela pode procurar, olha só, demandar solicitando alimentos. Esses alimentos, o que é importante para você que é do mundo jurídico saber, é que após o nascimento eles não são extintos. Não, eles são convertidos em alimentos. Até que alguém vai rediscutir isso. Então, os alimentos gravídicos eles são convertidos em alimentos com o nascimento com vida. Sim, esses alimentos gravídicos eles devem contemplar todas as necessidades, claro que observando a proporcionalidade entre a grávida e o suposto pai. E vai contemplar todas as necessidades, assistência médica, psicológica, naturezas, medicamentos, enfim, tudo isso será coberto. Agora, o que eu preciso deixar claro para você, e talvez isso seja mais importante, é que os alimentos gravídicos eles são fundamentados nos indícios de paternidade. O que eu quero dizer é o seguinte, é que não precisa ter a prova do seu pai, tem que ter um indício. Não pode ter má fé, porque não entra na exceção da irrepetibilidade. Agora, o que eu preciso deixar claro para você é o seguinte, isso você não pode esquecer. Que, por exemplo, o que eu faço na defensoria? Às vezes, o suposto pai faz um acordo. Ele está reconhecendo a paternidade? Não. Ele está admitindo apenas o indício da paternidade. Isso é muito bom você esclarecer para você tentar uma solução extrajudicial. Não, mas eu estou aqui, não estou. Você não está reconhecendo a paternidade. Está reconhecendo apenas o indício. Então quer dizer que se ele usou isso, eu posso pedir para registrar depois? Não, porque ele só é o indício, não é o reconhecimento de paternidade. Que pode ser discutido, deverá ser discutido, caso tenha dúvida, após o nascimento. Então, cuidado quanto a isso, tá? O pressuposto, tá? Eu até deixo bem claro, ó, o pressuposto para a fixação são os indícios de paternidade. O que você tem que procurar? Indícios. É isso que convence o juiz para fixar os alimentos gravídicos, que é um instrumento, né, que está ali pertinho também do que aquilo que foi discutido. Essa é uma questão que é construída, eu poderia aqui também dialogar um pouquinho sobre alimentos compensatórios, tá? Que é uma discussão agora que extrapola dos alimentos. Até digo, né, que não deveria se utilizar essa expressão. Que quando você fala de alimentos compensatórios, nós estamos falando, lembramos de tudo que nós falamos até aqui. Mas, na verdade, os alimentos compensatórios, gente, eles procuram um outro fundamento. Não é possibilidade, necessidade, não. Mas é resguardar um desequilíbrio muito díspare, né? Um grande desequilíbrio entre os cônjuges no final de um relacionamento. Então, os elementos compensatórios, eles vêm para tentar amortizar, amenizar uma grande disparidade. Mas alimentos compensatórios, eles não têm a natureza jurídica de alimentos mesmo, não. Então, no divórcio, né,
ali a jurisprudência já aceita isso, mas para minimizar uma perda de padrão socioeconômico. Socioeconômico. Também eu quero lembrar para você que já se discute também a paternidade alimentar. O que seria a paternidade alimentar? Eu não quero que aquela pessoa seja meu pai, mas eu quero que aquela pessoa, que no meu caso é meu genitor, e eu não quero que seja pai, e eu acredito que para você que já tem um pouquinho de família conhece a diferença, né? Pai é aquele que desenvolve afeto, desenvolve uma relação de paternidade, é aquele que cuida, é uma função, a paternidade, enquanto que o genitor é um dado biológico, ele fez o filho. Eu não quero que aquele meu genitor vire meu pai, eu até tenho outro pai e etc aqui, mas eu quero que esse genitor agora, ele venha pelo menos, que eu tenho um vínculo biológico, eu quero pelo menos que ele agora não me dê a filiação, mas que cumpra ali os alimentos, que pelo menos me ajude a ser sustentado. É possível isso? Há doutrina que sustenta que sim. Há doutrina que sustente que sim. Só para você, né, também tem uma curiosidade inversa, tá? Uma curiosidade inversa. Em Portugal, o Código Civil português, tá? Ele diz que padrasto e madrasta têm dever de alimentos, porque relaciona muito também à função. Então, é uma curiosidadezinha também que a gente pode também entrar aqui com o direito comparado. E aí, gente, agora, final assim do nosso bate-papo sobre alimentos, eu quero lhe lembrar que depois de muita discussão, o STJ pacificou, né? O STJ pacificou a legitimidade do Ministério Público. Você sabe que a Defensoria é uma instituição que ela está alcançando muitas comarcas por ser uma instituição mais nova do sistema de justiça. Ela foi criada em 88. Então, o que diz aqui? Muitas vezes a Defensoria chegava na comarca e o Ministério Público repassava todos os pedidos de ações de alimentos para que a Defensoria Pública devesse atuar. E aí, o que o STJ disse? Olha, na verdade, para a ação de alimentos, nós temos uma legitimidade concorrente disjuntiva. Então, pela súmula 594, o Ministério Público continua com a legitimidade. Ainda que exista a defensoria já na comarca implementada, ainda que a criança não esteja em risco, ainda que a criança não tenha perdido ali os seus pais, etc., nenhuma situação dessa. Por quê? Porque pelo princípio da proteção integral que está na Constituição, pela nossa doutrina da proteção integral, quanto mais entes fazendo essa proteção da criança, a proteção alimentar, maior ela estará assegurada. Então, diante disso, presta atenção nisso no que diz a súmula 594. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar a ação de alimentos em proveito de crianças e adolescentes, independente do exercício do poder familiar dos pais. Independente. Mas tem pai e mãe, eles que peçam. Não. É concorrente disjuntiva, é plurima. Olha só. Mas uma criança não está em situação de risco. Não interessa. Mas aqui a defensoria já está aqui implantada. Não interessa. A legitimidade é concorrente disjuntiva, para que quanto mais atores do sistema de justiça possam estar incumbidos, melhor seja feita a proteção. Melhor seja feita a proteção. Essa é a ideia que é colocada dentro, né, dessa construção. E aí, eu sei que agora é um aspecto processual, mas você deve lembrar, né, que prisão civil no Brasil é excepcional. Hoje nós temos o único caso que é do devedor de alimentos. Mas eu lembro a você, né, que a prisão civil de alimentos, que só há amparo, só há fundamento para ela, e aí tem até, né, uma nova redação na súmula 309 do STJ, dizendo que o débito alimentar que autoriza a prisão civil é a que compreende as prestações anteriores, olha só, e nem a citação, tá? Mas é o ajuizamento, ao ajuizamento e aquelas que se vencerem no decurso do processo, Então, olha só, cuidado com isso, tá? Preste atenção, procura aí no teu código, aí a súmula 309 atualizada. O Código de Processo Civil, a partir do 523, ele até copiou a mesma redação da súmula. Você pode observar lá, acho que é o 528 do Código de Processo Civil. Ele vai dizer que o que autoriza a prisão é apenas o débito anterior aos 3 meses ao ajuizamento. Corre. Olha só, o resto perdeu o caráter alimentar, vai para o rito da penhora.
Tá? Então, cuidado com isso. Dá uma lida, o 1528 é um artigo um pouquinho grande, mas vai fazer você entender muita coisa. E aí, a última súmula, para nós encerrarmos o nosso estudo, essa é uma súmula do finalzinho do ano passado, de 2018, que ela vai dizer que os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedada a compensação. Né? Então, mas eu paguei a mais e agora na sentença desbaixou, eu quero compensar. Não pode. E a repetibilidade? Mas agora eu paguei a mais, eu quero que me devolva, ou então eu quero que seja aqui compensado, negociado isso. Não cabe, é o que diz a súmula 621 do STJ, a súmula novíssima, novíssima, que nós discutimos aqui. Tudo bem? Vamos fazer um pequeno resumo do que nós conversamos? Então, olha só. A natureza jurídica dos alimentos seria a direito da personalidade ou conteúdo patrimonial? E parece que prepondera-se direito da personalidade. A responsabilidade alimentar dos avós é uma obrigação complementar e subsidiária, total ou parcial. Os alimentos entre cônjuges, eu cheguei a falar para vocês, é excepcional e transitório. Cada vez mais excepcional, cada vez mais transitório. E a prisão civil, que tem essa previsão constitucional para a efetivação dos alimentos, eu não posso esquecer que é aquela que contempla tão somente os 3 últimos meses anteriores ao ajuizamento dos alimentos. Tudo certo, minha gente? Então, essa é a ideia que nós podemos concluir de alimentos, lembrando que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, parafraseando Titãs, para que nós possamos compreender que alimentos não pode ser fixado apenas ali a questões de subsistências mínimas, mas que a compreensão constitucional deve ser dada à criança de uma dignidade, e dignidade se fala de modo ampliativo, alcançando tudo aquilo que for necessário para o seu crescimento saudável. Tudo certo, minha gente? Grande abraço, a gente fica por aqui. Valeu!